Passei 30 anos dividindo a cama com o homem que vi matar minha mãe a sangue frio, tudo para poder destruir ele, lentamente, do jeito que ele merecia. Vocês devem estar se perguntando que tipo de mulher faz uma coisa dessas, né? Uma louca, uma perversa, uma sem coração. Ou talvez, uma filha que ficou olhando escondida atrás da porta, enquanto o coronel mais respeitado da região esmagava a cabeça da minha mãe contra o fogão a lenha. Só porque ela não quis ser amante dele. O barulho do crânio rachando. Isso nunca saiu da minha cabeça. Nem o jeito que ele limpou as mãos sujas de sangue na toalha branquinha, antes de chamar o compadre delegado para dizer que a coitada tinha desmaiado sozinha e batido a cabeça. E foi ali, com 13 anos, que eu decidi que ia fazer ele pagar. Pagar por cada gota do sangue dela. Meu nome é Valentina Ferreira Lima. Tenho 81 anos nas costas e hoje sou só a dona de uma vendinha aqui em Bodocó, no sertão de Pernambuco. O povo daqui me conhece como Val do Riacho. Uns dizem que é porque eu vim de uma cidadezinha cortada por um riacho, outros porque sempre tenho água fresca numa moringa de barro na porta da venda. Poucos sabem que já fui dona da metade das terras de Garanhuns, que já tive mais grana do que conseguia contar, e que abri mão de tudo isso de propósito. Menos ainda imaginam o que eu fiz para chegar lá. Todo dia me veem nessa vida simples, cabelo preso com grampo, vestido de chita já meio desbotado, e pensam, coitada, sempre viveu assim. Mal sabem eles. Me diz, minha querida, como é seu nome e de que cantinho do Brasil você tá me assistindo? Fico imaginando se tem alguém de Garanhuns por aí que conheceu o coronel Firmino Guzmão. Ele morreu faz muito tempo, mas o nome dele ainda deve trazer arrepio para quem é daquela região. Os homens importantes da cidade ainda devem erguer taça em memória dele no clube da cidade, sem nem desconfiar do que aquele monstro fez. Ou de como uma menina franzina acabou com ele de um jeito que nem seus jagunços conseguiram. Minha vida hoje é bem diferente dos tempos da fazenda. Acordo todo santo dia às 5 da manhã, mesmo sem precisar. Acho que o corpo acostumou, depois de tanto tempo tendo que levantar antes do sol nascer para não levar grito, acendo meu fogão a lenha. Podia ter um desses fogões a gás, mas eu gosto do cheiro da fumaça. Me lembra que tô viva. Faço um cafezinho forte, daqueles que a colher quase fica em pé sozinha. Depois vou cuidar das minhas 8 galinhas no quintal, que me dão ovo fresquinho todo dia. 6:30 já tô de avental, abrindo as portas da mercearia, organizando as prateleiras, esperando os clientes. Troco 2 dedos de prosa o dia todo, ouço os problemas dos outros, dou conselho que ninguém pediu. É uma vida pequena, mas é minha. Eu ganhei ela, e com muito custo. Nunca contei a ninguém a história toda. Um pedaço aqui, outro ali, mas nunca tudo junto. Nem pro Beto, que foi meu único amigo de verdade. Nem pro padre na confissão, que de tão horrorizado ia acabar me mandando direto pro inferno sem direito à volta. O que vocês vão ouvir agora é algo que guardei por mais de 60 anos dentro do peito. É como abrir um caixão enterrado há muito tempo. O cheiro não é bom, mas o que tem dentro precisa sair. Tem dias que acordo e ainda sinto o peso do braço dele em cima de mim durante a noite, o fedor de cachaça e cigarro de palha. E preciso respirar fundo para lembrar que acabou, que ele tá morto e bem morto. Que fui eu quem venceu no final. Tem dias que pego um dos vestidos caros que guardei de lembrança, só para depois guardar de novo e calçar minha sandália de couro velho. Escolhi viver assim, longe de todo o luxo comprado com o dinheiro dele, porque cada centavo tinha gosto de sangue. O sangue da minha mãe. O sangue dos peões que morreram trabalhando que nem escravos na fazenda. O sangue das outras mulheres que não tiveram a mesma sorte que eu de se vingar. É engraçado como as pessoas me respeitam por aqui. Dona Val, me chamam, tiram o chapéu, pedem a bênção. Se soubessem, alguns iam me chamar de demônio. Outros, de heroína. A verdade, minha filha, é que não sou nem uma coisa nem outra. Sou apenas uma mulher que fez o que precisava ser feito, num tempo em que mulher não tinha escolha nenhuma. Num tempo em que a palavra de um coronel valia mais que a vida de uma lavadeira e da filha dela. A história que vou contar agora vai mudar o jeito que vocês me olham para sempre. Vai ter quem torça o nariz, vai ter quem reze um terço por minha alma, vai ter quem diga que fiz certo. Não tô aqui para ser julgada. Essa conta eu já acertei com Deus há muito tempo. Tô aqui para contar a verdade antes de ir embora desse mundo, porque história que não é contada morre junto com quem viveu ela. E essa
Precisa ficar para cambiar depois. Alguns vão me julgar, outros vão entender. Mas depois de 81 anos carregando esse peso, chegou a hora da verdade sair. Porque cada vez que vejo no jornal uma menina que morreu na mão de algum homem e ninguém fez nada, cada vez que vejo alguma mulher de olho roxo dizendo que caiu da escada, eu penso, será que ela não tem na família alguém disposto a fazer o que eu fiz? Alguém com a coragem, a paciência e o sangue frio que foi preciso ter? Tô velha demais para mentir agora. Não tô arrependida do que fiz. Seria hipócrita dizer isso. O que fiz, fiz por escolha, sabendo o preço que ia pagar. E paguei. Todo dia. Durante 30 anos. 30 anos fingindo, atuando, engolindo nojo e ódio. 30 anos dividindo a cama com o assassino da minha mãe, enquanto esperava o momento certo de afundar a faca. Não a faca de verdade, embora tenha pensado nisso muitas vezes, mas uma faca muito mais afiada. A da traição que ele jamais veria chegar. Tudo começou em Garanhuns, em 1957. Eu tinha 13 anos, magrela que nem vara de pescar, 2 trancinhas no cabelo, ainda brincando de boneca escondido. Era uma menina, só uma menina. Até aquela sexta-feira de chuva, quando voltei mais cedo da escola porque a professora tinha adoecido. Abri a porta de casa devagarinho, porque ouvi vozes alteradas lá dentro. E ali, sem que ninguém me visse, aprendi que o mundo era um lugar muito pior do que eu imaginava. E que eu ia precisar ser muito pior também se quisesse sobreviver nele. O que vi naquele dia me transformou. Saí de lá diferente, como se tivessem arrancado minha alma e colocado outra no lugar. Uma alma dura, mais fria, mais calculista. Daquele dia em diante, tudo o que fiz, cada passo que dei, cada sorriso, cada lágrima, tudo foi parte de um plano maior. Um plano que demoraria décadas para se completar. Um plano que começou com o sangue da minha mãe e terminou com... Bem, isso vocês vão saber se tiverem coragem de ouvir até o fim. A menina que eu era morreu naquele dia junto com minha mãe, Helena. A mulher que nasceu no lugar dela foi aquela que, aos poucos, aprendeu a usar as armas que tinha, nem que fosse o próprio corpo, para conseguir o que queria. Não foi bonito, não foi limpo, não foi certo segundo a moral dos outros, mas foi necessário. E se tivesse que voltar atrás, faria tudo de novo, porque tem coisa nessa vida que não se perdoa. Tem dívida que só se paga com sangue. Não sei se vocês vão aguentar ouvir o que vem pela frente. É uma história pesada, de uma época pesada, de um Brasil que muita gente finge que nunca existiu. Um Brasil onde homem como o Coronel Firmino podia fazer o que bem entendesse e sair impune. Onde quem tentasse enfrentar ele amanhecia com a boca cheia de formiga na beira da estrada. Mas também é a história de como uma menina sem nada, sem ninguém por ela, conseguiu fazer o que polícia, jagunço e político nunca conseguiram. Derrubar um homem que se achava intocável. Agora, me dá um gole d'água antes de continuar. A garganta já não é mais a mesma, e tem pedaço dessa história que ainda arranha por dentro quando sai. Esqueço às vezes, que já não tenho a mesma força de quando era moça. Mas a memória... a memória não falha, principalmente quando são lembranças que a gente quis esquecer por tanto tempo e não conseguiu. Elas ficam ali, guardadinhas, esperando a hora de sair. Mas espera lá. Antes de ir direto pro final, tenho que começar essa história lá do comecinho da minha vida, senão ninguém vai entender como uma menina tímida virou a mulher que conseguiu enganar o homem mais poderoso de Garanhuns por 30 anos. A cidade que me viu nascer era que nem tantas outras do interior de Pernambuco nos anos 50. Dividida ao meio pelo Riacho das Almas, que mais parecia uma fronteira entre 2 mundos. Do lado de cá, as casas simples de reboco sem pintura, rua de terra que virava lama quando chovia, criança descalça correndo atrás de pipa. Do lado de lá, os casarões com varanda, jardim na frente, cerca pintada de branco, cachorro de raça no quintal. Deus tinha dado a mesma vista para os 2 lados, aqueles morros verdes cobrindo o horizonte, mas parecia que tinha esquecido de repartir o resto por igual. Nossa casa ficava bem pertinho do riacho, a última antes da ponte de madeira que levava para o lado rico. Era pequena, mas arrumadinha. 2 cômodos só, com chão de terra batida que minha mãe alisava todo dia com uma colher para ficar lisinho. As paredes eram de pau a pique, pintadas com cal que a gente mesmo fazia. O telhado era de sapé, e quando chovia muito forte, a gente tinha que botar bacia em 3, 4 lugares diferentes para aparar a água que pingava.
Não tinha banheiro dentro, não. Era uma casinha no fundo do quintal, daquelas com buraco no chão. A água a gente pegava do riacho mesmo, todo dia de manhã cedo, antes que o pessoal de cima começasse a jogar as sujeiras deles. Minha mãe, Helena Ferreira, era a lavadeira das famílias ricas. Todo mundo respeitava ela, mesmo sendo mulher pobre e viúva. Tinha fama de ser a melhor lavadeira da região. Roupa que passava pela mão dela ficava alva que nem algodão, cheirosa que nem flor de laranjeira. Ela acordava antes do sol nascer, acendia o fogo debaixo do tacho grande no quintal e logo começava a cantar baixinho enquanto esfregava as peças no tanque de pedra que meu pai tinha construído antes de morrer. A voz dela, misturada com o barulho da água correndo nas pedras do riacho, é uma das lembranças mais bonitas que guardo. Meu pai, João Lima, morreu quando eu tinha 6 anos. Ele trabalhava na construção da estrada que ia ligar Garanhuns a Bodocó. Um barranco desmoronou em cima dele e de mais 2 peões durante uma chuva forte. Os patrões nem indenização deram direito, só uma merreca que mal deu para os gastos do enterro. Lembro pouco dele, para falar a verdade. Era um homem quieto, de poucas palavras, mãos calejadas e sorriso raro, mas quando sorria, iluminava tudo em volta. Foi ele que me ensinou a assobiar imitando o passarinho e a fazer barquinho de papel para soltar no riacho. Depois que ele se foi, minha mãe teve que trabalhar dobrado. Além de lavar roupa, costurava de noite à luz de lamparina, fazia sabão de cinza para vender, pegava faxina nos casarões quando aparecia. Nunca reclamava, nunca chorava na nossa frente. Só de vez em quando, bem de noitinha, eu ouvia um soluço abafado no travesseiro dela. De manhã, estava de pé de novo, forte como sempre, com aquele sorriso que parecia dizer: "Nós aguenta qualquer parada, minha filha." Os cheiros da minha infância são os cheiros da casa da minha mãe. Roupa limpa secando no varal, esticada no sol feito bandeira branca. Sabão de cinza com erva cidreira, que ela mesma fazia no tacho do quintal. Leite quente com canela que ela preparava para mim nas noites frias. Um luxo raro que a gente se permitia quando sobravam uns trocados no fim do mês. E também o cheiro da terra molhada depois da chuva, do capim gordura que crescia na beira do riacho, das flores de ipê amarelo que caíam feito chuva de ouro no nosso quintal todo mês de agosto. Cresci dividida entre ajudar minha mãe com a lavagem de roupa e estudar na escolinha improvisada que funcionava nos fundos da igreja. A professora, Dona Lúcia, era uma moça solteirona que tinha estudado na capital e voltado para cuidar do pai doente. Ela via em mim algo diferente. Dizia que eu tinha a cabeça boa para os estudos. Quando não tinha aula, eu ficava com minha mãe no riacho, de pé dentro da água gelada, ensaboando, esfregando e torcendo. Minhas mãozinhas ficavam todas enrugadas, vermelhas de tanto esfregar. De tardinha, ajudava a passar as roupas com ferro de brasa, aprendendo desde cedo como deixar o vinco perfeito em camisa de homem importante. Foi assim, na beira do riacho, que conheci o coronel Firmino Guzmão pela primeira vez. Não era coronel de verdade, claro. Esse negócio de chamar fazendeiro rico de coronel é costume antigo por aqui. Ele era o dono da Fazenda Boa Vista, a maior da região, com mais de 2 alqueires de terra boa. Criava gado Nelore de raça, plantava café nas encostas, tinha mais de 100 peões trabalhando para ele. Era um homão daqueles que parece que ocupa a sala inteira quando entra. Alto, forte, mesmo já tendo seus 50 e poucos anos. Cabelo grisalho sempre bem penteado, bigode grosso bem aparado, roupa impecável mesmo quando ia visitar as roças. Todo mundo em Garanhuns dependia dele de um jeito ou de outro. Era ele quem controlava quem seria eleito prefeito, quem seria o delegado, quem conseguiria empréstimo no banco. Financiava a festa da padroeira todo ano. Dava presente para as crianças pobres no Natal, ajudava a construir a nova ala do hospital. Os padres falavam dele no sermão como benfeitor da comunidade. As mulheres suspiravam quando ele passava a cavalo pela rua principal. Os homens tiravam o chapéu, abaixavam a cabeça. Era quase um rei no seu pequeno reino. Mas tinha um detalhe que só quem vivia do lado de cá, do riacho, sabia. Toda a ajuda do coronel vinha com um preço. Não era dinheiro que ele cobrava. Era obediência, era lealdade cega, era baixar a cabeça e dizer sim, Senhor, pro resto da vida. E ai de quem esquecesse de pagar esse preço. Tinha história que corria baixinho, de boca em boca, sobre peão que tinha desafiado ele e sumido. Sobre moça que tinha recusado os agrados dele e depois não conseguiu emprego em lugar nenhum. Sobre família inteira que teve que ir embora da cidade depois de se indispor com ele.
pois foi esse homem que um dia parou na beira do riacho, montado num cavalo preto, reluzente, e ficou olhando minha mãe lavar roupa. Eu devia ter uns 11 anos na época. Dona Helena, ele chamou com aquela voz de trovão. Dizem que a senhora é a melhor lavadeira dessas bandas. Minha mãe se endireitou, secou as mãos no avental, fez uma meia reverência. É bondade do senhor, seu Firmino. Ele sorriu de um jeito que não chegava nos olhos. Tô precisando de uma lavadeira de confiança lá na fazenda. Pago o dobro do que a senhora ganha aqui. A senhora e a menina podem até morar lá se quiser. Minha mãe agradeceu, mas disse que preferia continuar morando na nossa casinha, indo e voltando todo dia. Ele pareceu contrariado, mas concordou. A partir daquele dia, minha mãe começou a trabalhar quase que exclusivamente para a Fazenda Boa Vista. Todo dia cedinho, uma carroça que ele mandava buscar a gente, carregada com balaios de roupa suja, e voltava no fim da tarde com os balaios de roupa limpa. O pagamento era bom mesmo, melhor que tudo que minha mãe já tinha ganhado antes. Logo a gente conseguiu trocar o telhado de sapé por um de telha, comprar um colchão novo para substituir o saco de palha onde a gente dormia. Até uma máquina de costura usada minha mãe comprou. Mas junto com a melhora de vida, vieram os primeiros sinais de perigo. O coronel começou a aparecer por acaso na área de lavagem da fazenda quando a gente estava lá. Ficava olhando minha mãe de um jeito que me dava um frio na barriga. Começou a mandar presentes, um corte de tecido bonito, um vidro de perfume francês, uma cesta de frutas da fazenda. Minha mãe agradecia, educada, mas deixava os presentes de lado. Não precisa se incomodar, seu Firmino. O senhor já me paga bem pelo serviço. Depois vieram as visitas na nossa casa. Ele aparecia do nada, sempre com alguma desculpa esfarrapada. Tava passando e resolvi ver se a senhora precisava de alguma coisa, dona Helena. Ou então, trouxe uns pêssegos da fazenda que a senhora vai gostar. Minha mãe ficava tensa, de pé perto da porta, respondendo com educação, mas sem dar conversa. Eu notava como ela ficava diferente quando ele estava por perto. O corpo todo rígido, o sorriso forçado, a voz mais aguda que o normal. Uma noite, depois que ele saiu, eu perguntei: Mãe, por que a senhora fica estranha quando o coronel vem aqui? Ela sentou do meu lado na esteira, passou a mão no meu cabelo. Porque homem com poder acha que pode ter tudo o que quer, minha filha. E eu já vi o jeito que ele olha para mim. Ela suspirou fundo. Mas não se preocupa não. Sua mãe já enfrentou coisa pior nessa vida. Prefiro lavar roupa até os dedos sangrarem do que me deitar com um homem por interesse. Foi por volta dessa época, eu com 13 anos, que meu corpo começou a mudar. Não era mais aquela menina magrela de trancinhas. Os seios começaram a brotar, a cintura a afinar, o quadril a alargar. As outras meninas da minha idade já estavam de olho nos rapazes da cidade, combinando de ir nos bailes da igreja, arrumando o cabelo de modo diferente. Eu não. Eu sonhava em estudar, em ser professora que nem a dona Lúcia. Quem sabe até ir para a capital fazer faculdade. Minha mãe me incentivava, mesmo sabendo que era um sonho quase impossível para a filha de lavadeira. Estuda, minha filha. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Olha, contar essa história não é fácil para mim. Se você está gostando e quer que mais histórias como a minha cheguem até quem precisa ouvir, tem um botãozinho chamado Valeu Demais aqui embaixo do vídeo. É só clicar nele e escolher quanto quer contribuir. Aparece com um coraçãozinho com um cifrão. Cada trocadinho que você manda ajuda o canal Vovós do Brasil a encontrar outras velhinhas como eu, que têm histórias que precisam ser ouvidas. É como se você me oferecesse um cafezinho enquanto me escuta. E eu agradeço de coração. No dia que fiz 13 anos, minha mãe costurou para mim um vestido novo, de um tecido azul claro que tinha sobrado do enxoval da filha do prefeito. Era o vestido mais bonito que eu já tinha tido na vida. Quando experimentei, ela me olhou com um misto de orgulho e preocupação. Tá virando moça, Valentina. Logo, logo os rapazes vão começar a reparar em você. Então, segurou meus ombros, me olhou bem nos olhos. Escuta uma coisa, minha filha. Nunca, nunca mesmo, deixa homem nenhum te diminuir. Não importa se é rico, se é doutor, se é coronel, se é padre. A gente pode ser pobre, pode não ter estudo, mas tem uma coisa que ninguém compra: a dignidade. Foi também por essa época que comecei a notar algo que me deixou ainda mais desconfortável. O coronel já não olhava só para minha mãe, tinha começado a olhar para mim também. No começo eram olhares rápidos, disfarçados, depois ficaram mais demorados, mais atrevidos.
Uma vez, quando estava ajudando minha mãe a estender um lençol no varal da fazenda, senti alguém me observando. Virei e dei de cara com ele, parado na varanda, me examinando de cima a baixo com um olhar que me fez sentir suja por dentro. Falei para minha mãe, que ficou pálida como cera. No dia seguinte, ela me disse que eu não precisava mais ir com ela para a fazenda, que era melhor eu ficar em casa costurando ou estudando. Mas como a situação já estava ficando cada vez mais tensa entre ela e o coronel, eu tinha medo de deixar ela ir sozinha. Então continuei indo, mas tomando cuidado para nunca ficar sozinha, para sempre estar perto de alguma outra empregada da fazenda. Lembro de um dia, estava esticando um lençol no varal quando ele chegou por trás de mim. A menina tá ficando uma moça bonita, que nem a mãe disse, passando a mão no meu cabelo. Dei um pulo para trás, assustada. Ele riu. Calma, menina, só tô elogiando. Nessa hora, minha mãe apareceu, o rosto tenso, os olhos faiscando. Coronel, o café que o senhor pediu tá pronto na varanda, disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, firme e cortante como navalha. Ele olhou para ela, depois para mim, e saiu sem dizer mais nada. Naquela noite, vi minha mãe remexendo no fundo do baú velho que tínhamos, tirando uma coisa embrulhada num pano. Era uma faca antiga de cabo de osso que tinha sido do meu avô. Ela escondeu debaixo do colchão dela. Quando viu que eu estava olhando, disse: É só bom ter uma garantia, minha filha. Nunca se sabe. Foi a primeira vez que tive realmente medo do que poderia acontecer. Os dias que se seguiram foram ficando cada vez mais tensos. O coronel intensificou as visitas na nossa casa. Uma vez trouxe um colar de ouro, dizendo que era presente de aniversário atrasado para minha mãe, mesmo sabendo que o aniversário dela era só dali a 4 meses. Outra vez apareceu com uma proposta. Queria pagar para eu estudar na capital. Menina inteligente como você merece mais que essa escolinha de fundo de igreja, disse com aquele sorriso que nunca chegava nos olhos. Minha mãe recusou tudo, cada vez mais firme, cada vez mais direta. O senhor sabe que não é apropriado trazer presente desse tipo para uma mulher viúva, coronel, ela disse quando ele trouxe o colar. Dá margem para falação, e eu prezo minha reputação e a da minha filha mais que qualquer ouro. Eu via que cada recusa deixava ele mais irritado, mesmo que tentasse esconder. Um músculo na mandíbula dele tremia, os olhos ficavam frios como pedra. Uma tarde, escutei sem querer uma conversa entre minha mãe e Dona Zezé, a parteira da cidade. Ele não vai desistir, Helena, Dona Zezé dizia. Homem como o coronel não está acostumado a ouvir não. Talvez fosse melhor você e a menina irem para casa da sua irmã em Recife por um tempo. Minha mãe balançou a cabeça. Não vou fugir. Esta casa foi construída pelo João com as próprias mãos. É o único lugar que a Valentina conhece como lar. Além do mais, como vamos viver na capital? Não, Zezé. A gente fica e enfrenta o que vier. Minha mãe dizia que homem com poder é que nem cobra. Quando tá quieto, é que tá mais perigoso. E ela não sabia o quanto estava certa. Porque logo depois dessa conversa, o coronel parou de aparecer em casa, parou de mandar presente, parou até de aparecer na área de lavagem da fazenda quando a gente estava lá. Por quase um mês. Foi como se ele tivesse desistido, como se tivesse aceitado o não da minha mãe. A gente até começou a relaxar um pouco, a respirar mais aliviada. Mal sabia a gente que aquilo era só a calmaria antes da tempestade, que enquanto ficava quieto, ele estava planejando, e que numa sexta-feira de abril, quando a chuva caía forte lá fora, lavando a terra vermelha de garanhuns, tudo ia mudar para sempre. O dia que mudou tudo foi 12 de abril de 1957. Nunca vou esquecer essa data, nem que eu viva mais 100 anos. Era uma sexta-feira de chuva pesada, daquelas que parece que o céu está desabando na terra. A água batia no telhado da escola com tanta força que mal dava para ouvir a voz da Dona Lúcia. Por volta das 10 da manhã, ela anunciou que estava com dor de cabeça forte e febre, que ia dispensar a turma mais cedo. As outras crianças saíram correndo, felizes com o dia livre. Eu não. Saí devagar, arrastando os pés, segurando meu caderno debaixo do xale para não molhar. Algo dentro de mim não queria voltar para casa. Fui andando pela rua de terra, que já tinha virado um lamaçal, a água entrando pela sola furada do meu sapato velho. Cheguei toda molhada. Tirei o sapato na porta, como minha mãe sempre ensinava, e foi aí que percebi. A porta da frente estava entreaberta. Achei estranho. Minha mãe não costumava deixar a porta aberta, ainda mais com chuva. Quando ia entrar, escutei vozes alteradas lá dentro. Reconheci na hora.
Era o coronel Firmino, e ele não estava sozinho. O capataz dele, um tal de Juvenal, também estava lá. Não sei explicar o frio que desceu pela minha espinha. Não foi só medo, foi um pressentimento, como se algo me avisasse que não devia entrar fazendo barulho. Me esgueirei para o lado da janela, que também estava entreaberta, e fiquei ali escondida ouvindo. A voz do coronel estava diferente do habitual, mais alta, mais agressiva, sem aquela educação falsa que ele sempre usava com a gente. Já cansei dessa história, Helena. Não é pedido que tô fazendo, é ordem. Você vai ser minha amante e pronto. Já dei tempo demais para você pensar. Tô oferecendo uma vida boa, uma casa na cidade, dinheiro. Que mais você quer? Acha que uma lavadeira viúva pode se dar ao luxo de escolher? Meu coração batia tão forte que achei que eles iam ouvir. Minha mãe respondeu com uma voz que eu nunca tinha escutado antes. Firme, sem medo, quase desafiadora. Eu já disse que não, seu Firmino. E não é não. O senhor pode ser dono de metade dessas terras, pode mandar no prefeito, no delegado, nos padres, mas não manda em mim. Prefiro lavar roupa até os dedos sangrarem do que me deitar com um homem casado, que trata a mulher como mercadoria. O senhor não é dono do mundo, e muito menos de mim. Houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Depois, a voz dele, baixa e ameaçadora. Você vai se arrepender de cada palavra, Helena. Ninguém diz não para mim. Ninguém. O que aconteceu em seguida foi rápido demais. Escutei o barulho de uma cadeira caindo, um grito abafado da minha mãe. Não aguentei ficar só ouvindo. Me ergui um pouquinho, só o suficiente para espiar pela janela. O que vi ficou marcado a fogo na minha memória. O coronel tinha agarrado minha mãe pelo braço, o rosto dele vermelho de raiva. Ela tentava se soltar, mas ele era muito mais forte. O capataz Juvenal só olhava, encostado na parede, com um sorriso nojento no canto da boca. Então, tudo aconteceu numa fração de segundo. Minha mãe conseguiu se soltar e deu um tapa no rosto do coronel. Um tapa só, mas forte o suficiente para deixar a marca dos dedos dela na cara dele. Foi como se alguma coisa quebrasse dentro dele. Os olhos ficaram vidrados. A boca se contorceu. Sua. Ele nem terminou a palavra. Com um movimento rápido, empurrou minha mãe com toda a força. Ela cambaleou para trás e bateu a cabeça na quina do fogão a lenha com um barulho horrível, como se alguma coisa tivesse quebrado por dentro. O corpo dela escorregou devagar até o chão, os olhos abertos, mas já sem vida. Um filete de sangue começando a escorrer e se misturar com a água da chuva que entrava pela porta. Queria gritar, mas o grito ficou preso na garganta. Queria correr, mas as pernas pareciam pregadas no chão. Fiquei ali, paralisada pelo terror, assistindo o coronel se abaixar sobre o corpo da minha mãe, checando o pulso. Morta, ele disse simplesmente. Não havia remorso na voz dele, só irritação, como se minha mãe tivesse quebrado um objeto valioso dele, não como se ele tivesse acabado de matar uma pessoa. O capataz Juvenal deu um passo à frente. E agora, patrão? O coronel olhou em volta, pensando rápido. Vou mandar chamar o Neco, disse, referindo-se ao delegado. Seu compadre de batismo do filho mais velho. Você vai na fazenda buscar a carroça grande. Vamos levar o corpo de volta. Vai dizer que ela estava lavando roupa lá, passou mal e caiu. Bateu a cabeça. Foi então que eu não consegui mais me conter. Um soluço escapou, alto o suficiente para eles ouvirem. O coronel e o capataz viraram a cabeça na minha direção ao mesmo tempo. Por um momento, nossos olhos se encontraram pela janela. Os deles, de surpresa e fúria. Os meus, de horror puro. Pega ela, gritou o coronel. Eu saí correndo, mas não fui longe. A lama do quintal era escorregadia demais, minhas pernas fracas demais. O capataz me alcançou em segundos, me pegando pelo braço com tanta força que deixou marca roxa. Me arrastou para dentro de casa, me jogando aos pés do coronel como se eu fosse um saco de batata. Tentei não olhar para o corpo da minha mãe, mas era impossível. Ela estava caída de lado, o sangue ainda escorrendo da cabeça, os olhos abertos, encarando o nada. O vestido azul que ela tanto gostava já começando a ficar manchado de vermelho. Quanto tempo você estava aí, menina? O que você viu? O coronel agarrou meu rosto, apertando as bochechas com força. Não consegui responder. Ele me deu um tapa, não tão forte quanto o que tinha dado na minha mãe, mas o suficiente para deixar meu ouvido zunindo. Responde. Tu tudo. Gaguejei, as lágrimas correndo sem parar. Eu vi tudo. Ele soltou um palavrão,
Olhou para o capataz. Tive certeza que iam me matar também. Fechei os olhos, esperando. Mas então o coronel falou algo que era quase pior. Ela vem com a gente. Vai trabalhar na fazenda agora. E se abrir a boca, uma vez que seja, sobre o que viu aqui, acontece com ela o mesmo que aconteceu com a mãe. Mas bem pior. Entendeu, menina? Olhei direto nos olhos dele. Aqueles olhos frios como gelo. E entendi uma coisa que nenhuma menina de 13 anos devia entender. Que o mundo era um lugar cruel, onde os monstros nem sempre têm aparência de monstro. Onde um homem poderoso pode tirar tudo de você. Sua mãe, sua casa, sua infância, e ainda sair por cima, ainda ser chamado de coronel e benfeitor. Não sei como, mas consegui acenar com a cabeça. Ele me soltou, se levantou, limpou as mãos sujas de sangue numa toalha branca que minha mãe tinha acabado de lavar e passar. Depois, deu ordens para o capataz buscar o delegado enquanto ele mesmo ia buscar a carroça. E não deixa ela sair daqui, apontou para mim. Se tentar fugir, amarra. Fiquei sozinha com o corpo da minha mãe por quase 1 hora. O capataz ficou de guarda na porta me vigiando pela fresta. Me arrastei até ela. Peguei sua mão já fria, encostei no meu rosto. Perdão, mãe, sussurrei. Perdão por não ter chegado antes. Por não ter gritado. Por não ter feito nada. Sabia que não ia ter nem chance de me despedir direito dela, nem de enterrar ela no cemitério da cidade, do lado do meu pai, como ela sempre quis. O coronel voltou com a carroça, e pouco depois chegou o delegado Neco. Os 3 conversaram em voz baixa do lado de fora, depois entraram. O delegado mal olhou para mim, foi direto examinar o corpo da minha mãe, bateu a cabeça na quina do fogão. É isso? Perguntou, como se tivesse decorado a história. Isso mesmo, respondeu o coronel. Desmaiou sozinha. Deve ter sido o calor do fogão, a pressão baixa, coitada. O delegado fez umas anotações num caderninho, concordando com tudo. Depois, se virou para mim. É isso mesmo que aconteceu, menina? Sua mãe desmaiou e bateu a cabeça? Senti o olhar do coronel queimando em mim, a ameaça clara em cada linha do rosto dele. Engoli o choro, a raiva, o ódio. Sim, senhor, respondi baixinho. Ela desmaiou. O corpo da minha mãe foi levado na carroça, coberto com um lençol velho. Não deixaram que eu fosse junto. O capataz ficou me vigiando enquanto eu juntava algumas roupas numa trouxa. Não pude levar quase nada da nossa casa. Nem a boneca de pano que minha mãe tinha feito para mim, nem o retrato do meu pai, nem o xale preferido dela. O enterro foi no dia seguinte, apressado demais. Um caixão simples, uma cova rasa, longe de onde meu pai estava enterrado. O padre falou umas palavras decoradas, sem sentimento. Quase ninguém apareceu, só umas vizinhas mais próximas, a dona Zezé e, claro, o coronel com seu séquito. Ele fez questão de ficar do meu lado o tempo todo, a mão pesada no meu ombro, apertando sempre que alguém se aproximava demais, como se dissesse, cuidado com o que vai falar. Depois do enterro, ele fez questão de anunciar em voz alta para todos ouvirem. Vou cuidar da menina agora. Dei um emprego para ela na fazenda, um quartinho nos fundos da casa grande. É o mínimo que posso fazer pela filha da Helena. Que Deus a tenha. As pessoas o olhavam com admiração, achando ele um santo. Que bondade, seu Firmino, diziam. A menina tem sorte de ter um protetor assim. Protetor? O assassino da minha mãe agora era meu benfeitor. O homem que tinha destruído minha vida agora era elogiado por me dar um teto e comida. Naquela hora senti uma coisa estranha crescer dentro de mim. Não era só ódio. Era algo mais frio, mais calculado, mais paciente. Algo que esperaria o tempo que fosse preciso. Agora vou te falar uma coisa. Tô vendo aqui quantas pessoas curtiram esse vídeo até agora. E sinceramente acho que pouca gente tem estômago forte para ouvir o que vem pela frente. Se você não apertou esse botão de curtir ainda, é porque talvez não esteja pronto para o que vou contar. Só os de coração forte conseguem encarar o que eu fiz depois. Será que você é corajoso o suficiente para apertar esse botão e continuar ouvindo? Naquela mesma noite, fui levada para a fazenda Boa Vista. Me deram um quartinho pequeno nos fundos da casa grande, perto da cozinha. Era pouco mais que um cubículo. Uma cama de solteiro com colchão de palha. Uma cômoda velha, um penico embaixo da cama. A janela dava para os fundos do terreiro, onde os cachorros da fazenda ficavam amarrados. Eles latiam a noite toda, me impedindo de dormir. Meu trabalho começava antes do sol nascer. Acender o fogão da cozinha, preparar o café para o coronel e para os peões, lavar a louça do café, ajudar a cozinheira com o almoço, depois lavar toda a roupa da casa.
Lençóis, toalhas, a roupa do coronel, tudo. O mesmo trabalho que minha mãe fazia, só que agora sem receber nada por isso, a não ser um teto e comida. Eu era praticamente uma escrava. As noites eram o pior. Deitada naquela cama estranha, ouvindo os barulhos desconhecidos da fazenda, sem ter ninguém para me consolar. Chorava baixinho toda noite, com o rosto afundado no travesseiro para ninguém ouvir. Rezava para minha mãe, pedindo força, pedindo alguma luz no meio daquela escuridão. Parecia que não havia saída. Foi por acaso que encontrei algo que mudou tudo. Uns 3 meses depois de começar a trabalhar na fazenda, estava limpando o quarto do coronel quando derrubei sem querer uma caixa de madeira que ficava no fundo do armário dele. A caixa se abriu com a queda e de dentro caíram algumas coisas. Quando me abaixei para recolher, meu coração quase parou. Era um lenço da minha mãe, ainda manchado com o sangue dela, dobrado com cuidado. Ao lado dele tinha um pente de madeira que também era dela. Não podia acreditar. Aquele monstro tinha guardado aquilo como um troféu, como lembrança do que tinha feito. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os objetos. Foi então que algo estalou dentro de mim, uma certeza fria como gelo. Um dia, não importava quanto tempo levasse, eu ia me vingar. Ia fazer ele pagar por cada gota de sangue da minha mãe, por cada lágrima que eu derramei, por cada sonho que ele destruiu. Só não sabia ainda como. Guardei o lenço dentro da minha roupa e coloquei tudo de volta no lugar, com cuidado para ele não perceber que eu tinha mexido ali. Naquela noite, sozinha no meu quartinho, tirei o lenço manchado e fiz um juramento. Mãe, sussurrei na escuridão. Por esse sangue que ele derramou, eu juro que vou fazer ele pagar. Não sei como ainda, mas eu vou. Nem que leve a vida toda. Foi ali, naquele momento mais escuro, mais solitário, que a semente da vingança foi plantada. E ela ia crescer lentamente, regada pela minha dor, alimentada pela minha raiva, até que um dia desse fruto, um fruto amargo que ele seria forçado a engolir até o último pedaço. Passei 2 anos naquela fazenda me transformando em sombra. Era isso que eu era. Uma sombra que passava pelos corredores sem fazer barulho, que ouvia tudo sem que ninguém percebesse que estava ali, que aprendia cada canto, cada segredo daquela casa. Aprendi a me fazer de invisível, a abaixar os olhos quando o coronel passava, a parecer submissa e conformada. Por dentro era outra história. Por dentro eu fervia. Foi por volta dos 15 anos que comecei a notar a mudança no jeito que o coronel me olhava. Não era mais como uma criada qualquer. Era o mesmo olhar que ele tinha dado para minha mãe. Demorado, avaliando, com um brilho que me dava náusea. No começo ele disfarçava, mas logo ficou mais descarado. Passava a mão no meu cabelo quando eu servia o café. Elogiava como eu estava ficando moça. Inventava desculpa para me chamar no escritório dele por qualquer bobagem. Foi ali que percebi. A história ia se repetir. Ele queria fazer comigo o mesmo que tinha tentado fazer com minha mãe. Só que agora não tinha ninguém para me proteger. Não tinha para onde fugir. E se eu dissesse não, o que impediria ele de me matar como tinha matado ela? Ninguém ia sentir minha falta. Ninguém ia fazer perguntas. Eu era só uma órfã, uma criada sem importância. Numa das noites em que não conseguia dormir, que eram muitas, tive uma ideia terrível, que me deu tanto medo quanto esperança. E se, em vez de fugir dele, eu me aproximasse? E se, em vez de resistir como minha mãe fez, eu fingisse ceder? Não por fraqueza, mas por cálculo. Não como vítima, mas como caçadora. Quanto mais pensava nisso, mais fazia sentido. Se eu virasse amante dele por escolha própria, ganharia poder sobre ele. Acesso, informação, tudo o que eu precisava para um dia me vingar, seria o cavalo de Troia. Por fora, um presente. Por dentro, a destruição. Ele acharia que estava me usando, sem saber que era eu que estava usando ele. Achei um caderno velho na despensa, daqueles de escola que ninguém mais usava. Comecei a escrever um diário, mas não um diário comum de mocinha. Era um diário de guerra, um plano de ataque. Cada página detalhava uma parte do meu plano. Como me aproximar dele, como ganhar a confiança, como descobrir seus pontos fracos. Era um plano de anos, talvez décadas. Mas eu tinha tempo. O ódio dá uma paciência que nenhum outro sentimento dá. Escondia o diário num rasgo que fiz no colchão de palha, bem no meio onde eu dormia, onde ninguém nunca ia procurar. Cada noite, quando todos dormiam, eu escrevia à luz de um toco de vela, planejando, calculando.
Sabia que precisava esperar o momento certo. Se me oferecesse muito cedo ou muito explicitamente, ele suspeitaria. Tinha que parecer natural, inevitável. Aos 18 anos, decidi que era a hora. Me preparei durante meses, estudando o comportamento dele, seus horários, suas preferências. Sabia que ele gostava de mulher com cabelo solto. O da minha mãe era sempre preso num coque, um dos motivos de raiva dele. Sabia que ele tomava banho no açude pequeno atrás da casa toda tarde, depois de voltar das roças. Sabia que ele olhava, disfarçado, quando eu lavava roupa com as outras empregadas, os braços de fora, a saia molhada grudando nas pernas. Num fim de tarde de verão, quando as outras empregadas já tinham ido dormir, fui tomar banho no açude, sabendo exatamente que ele estaria voltando do pasto naquele horário. Deixei minha roupa dobrada na beira, entrei na água só de combinação, fina e já velha de tanto uso. Soltei o cabelo, que normalmente mantinha preso num rabo de cavalo, e esperei, fingindo não perceber quando ouvi o barulho do cavalo se aproximando. Ele parou o cavalo a alguns metros, desceu devagar. Pude sentir o olhar dele nas minhas costas. Tá fazendo o que aqui, Valentina? Já tá escurecendo. Virei devagar, fingindo surpresa, segurando a combinação molhada contra o peito, como se tentasse esconder, mas só chamasse mais atenção. Me desculpe, coronel. Pensei que não tinha mais ninguém por aqui. Não precisei fazer mais nada. Ele veio até a beirada do açude, os olhos nunca deixando meu corpo. Saí da água devagar, peguei o vestido, mas não o vesti. Apenas o segurei na frente do corpo. Posso ir agora, senhor? Perguntei, olhando para o chão como tinha aprendido a fazer, mas deixando um quê de desafio na voz. Ele engoliu em seco. Não precisa ter pressa. Nos dias seguintes, percebi que tinha funcionado. Ele começou a aparecer mais na cozinha quando eu estava sozinha, a me chamar no escritório sem motivo, a roçar a mão na minha quando eu servia o café. Eu fingia não notar, mantinha o olhar baixo, mas sempre deixava um sorriso pequeno escapar, uma mecha de cabelo cair sobre o rosto, um suspiro quando ele se aproximava. O primeiro beijo aconteceu um mês depois, no paiol de milho. Ele me encurralou contra a parede, a respiração cheirando a cachaça, as mãos pesadas na minha cintura. Deixei acontecer, correspondendo com a medida exata. Nem resistente demais a ponto de ele desistir, nem entregue demais a ponto de me desvalorizar. Era um jogo de equilíbrio. Precisava parecer relutante o suficiente para ele se sentir conquistando, mas interessada o suficiente para ele continuar querendo. Na primeira vez que ele me levou para a cama dele, tive que me controlar para não vomitar. Cada toque dele era como uma lâmina na minha pele. Fechei os olhos e pensei na minha mãe, no sangue dela, naquele lenço manchado que ainda guardava escondido. Por você, mãe. Tudo por você. Eu repetia mentalmente enquanto ele fazia o que queria comigo. Mas nunca, nenhuma vez sequer, me entreguei completamente. Sempre mantive uma parte de mim fechada, guardada. A parte que ainda era Valentina, a filha da Helena. A parte que um dia ia se vingar. Ele notava isso. Percebia que nunca tinha me possuído por completo, e isso o deixava ainda mais obcecado. Nosso caso virou um segredo aberto na fazenda. Todo mundo sabia, ninguém comentava. A esposa dele, Dona Branca, uma mulher frágil que vivia dopada com remédio para nervos, olhava para mim com um misto de nojo e pena. As outras empregadas me evitavam, os homens da fazenda me olhavam diferente, alguns com desprezo, outros com aquele interesse nojento de quem pensa que mulher fácil está disponível para qualquer um. Mas eu não ligava. Cada olhar torto, cada sussurro pelas costas era só mais combustível para o meu plano. Porque agora que eu era a amante oficial do coronel, tinha acesso a muito mais do que imaginava. Ele tinha o péssimo hábito de falar dos negócios depois do sexo, se vangloriar das tramóias, das negociatas, e eu ouvia tudo, guardava tudo, anotava tudo no meu diário escondido. Aprendi sobre as hipotecas que ele fazia dos pequenos sitiantes e depois executava quando não podiam pagar. Sobre as terras griladas com documento falsificado. Sobre os políticos que ele comprava, os fiscais que ele subornava. Sobre os capangas que ele mandava dar um susto em quem tentava resistir a ele. Mas isso não era suficiente. Precisava entender mais. Precisava saber ler os documentos que via espalhados pelo escritório dele, entender os números que ele anotava nos cadernos de contabilidade da fazenda. Minha mãe tinha me ensinado o básico de leitura, mas era muito pouco para o que eu precisava. Foi quando descobri que o professor Almeida, que tinha dado aula na escola da cidade por muitos anos e agora estava aposentado, morava numa casinha perto da fazenda.
Com a desculpa de levar mantimentos que o coronel mandava todo mês como caridade, comecei a visitar ele regularmente. O velho professor logo percebeu meu interesse. "Você tem fome de conhecimento, menina", ele disse uma tarde, me olhando por cima dos óculos. Pena que não pôde continuar seus estudos. Engoli em seco, criei coragem. "O senhor poderia me ensinar, em segredo?" Ele hesitou. Depois concordou. "Se o coronel perguntar, estou te ensinando a fazer contas para ajudar na despensa da fazenda." Assim começaram nossas aulas secretas. 2 vezes por semana, quando ia buscar leite na vila, passava 1 hora com o professor. Aprendi gramática, matemática, um pouco de história e geografia. Mas principalmente aprendi a ler e entender documentos, contratos, livros de contabilidade. O professor não fazia ideia do motivo real do meu interesse. Achava que eu só queria melhorar de vida. Com o tempo, fui me tornando cada vez mais indispensável para o coronel. Comecei a organizar os papéis dele, depois a ajudar com a contabilidade simples da fazenda. "Você tem cabeça boa para os números, Valentina", ele dizia, sem imaginar que cada número que eu anotava era mais uma peça do quebra-cabeça da minha vingança. Ao mesmo tempo, comecei a trabalhar no afastamento entre ele e a família. Era fácil. A esposa já desconfiava. Os filhos nunca tinham sido próximos dele mesmo. Comecei a plantar pequenas sementes de discórdia. "Sabe, coronel, ouvi seu filho mais velho comentando com o capataz que o senhor já tá velho demais para cuidar de tudo sozinho." Ou então, Dona Branca perguntou pro boticário se tem remédio que deixa o homem, como posso dizer, mais disposto na cama. Essas pequenas gotas de veneno iam contaminando devagar a relação dele com a família. Logo ele estava brigando com os filhos por qualquer motivo, desconfiando da esposa sem razão nenhuma. Quanto mais isolado ele ficava da família, mais dependente ficava de mim. Os anos foram passando e meu plano avançava lentamente, como eu tinha previsto. Um coronel que no começo apenas me usava como diversão, agora me consultava sobre negócios, me mostrava documentos, me pedia opinião. Comecei a sugerir mudanças na administração da fazenda, sempre com cuidado para parecer que a ideia tinha partido dele. 10 anos depois de começar nosso caso, eu já era praticamente a administradora da fazenda, embora oficialmente continuasse sendo apenas a governanta. Os peões vinham a mim antes de ir a ele. A contabilidade passava toda pelas minhas mãos. Os filhos dele, que raro visitavam, me tratavam com um respeito relutante, sabendo que eu tinha a confiança do pai. Foi quando comecei a segunda fase do plano. "Coronel", sugeri um dia, enquanto ele fumava depois do almoço. "O senhor já pensou em colocar alguma propriedade no meu nome? Só por precaução, sabe? Se acontecer alguma coisa com o senhor, Deus me livre, a família vai me pôr para fora na mesma hora. E depois de tantos anos cuidando do senhor." Ele resistiu no começo, claro. Mas eu plantei a semente, e ela cresceu. Poucos meses depois, ele mesmo trouxe o assunto. "Tava pensando, Valentina. Aquela terrinha do riacho, que não vale quase nada, podia passar pro seu nome. É o mínimo, depois de tanto tempo." Aceitei com falsa gratidão, fingindo que era mais do que eu esperava. Nos 20 anos seguintes, usando a mesma tática, uma mistura de falsa preocupação com ele, apelo à vaidade e insinuação de que a família só esperava ele morrer para tomar tudo, consegui que ele transferisse para o meu nome 6 propriedades. Nenhuma das mais valiosas, claro. Sempre as menores, as que não faziam falta, as que a família nem ia notar. Juntas, porém, formavam uma pequena fortuna. O golpe de mestre veio quando ele já tinha quase 70 anos e eu beirava os 40. Criei um documento falso, uma declaração onde ele me reconhecia como filha não legítima, fruto de um caso com uma empregada antes de eu nascer. Era mentira, claro, mas o documento me daria direitos de herança que nenhuma amante teria. Precisei de meses para criar a oportunidade perfeita. Numa noite em que ele bebeu mais que o costume, trouxe o papel junto com outros documentos de rotina que ele sempre assinava sem ler direito. Ele rabiscou a assinatura sem nem olhar, resmungando que confiava em mim para cuidar dessas bobagens de papel. Tive que me controlar para não rir. O homem que tinha destruído minha vida, que tinha matado minha mãe, agora confiava em mim a ponto de assinar qualquer coisa que eu pusesse na frente dele. O caçador tinha virado caça, e nem sabia disso. Me diz uma coisa sincera. Você acha que fui uma pessoa terrível por deitar por 30 anos com o assassino da minha mãe só para poder me vingar? Muitos vão dizer que me rebaixei ao nível dele, que devia ter seguido em frente. E você?
O que teria feito no meu lugar, com 18 anos, sem família e sem justiça nenhuma para recorrer? Me conta aqui nos comentários, porque até hoje me pergunto se existia outro caminho. Enquanto tudo isso acontecia dentro da fazenda, o mundo lá fora também mudava. Lembro de ouvir no rádio quando os militares tomaram o poder em 1964. O coronel comemorou, claro. Agora os comunistas vão ver o que é bom, dizia, sem entender direito o que estava acontecendo. Nos anos 70, quando a repressão ficou mais forte, ele se gabava de conhecer o delegado novo da região, homem de respeito, que sabe como lidar com o subversivo. Na época das diretas já, lá pelos anos 80, ele já estava mais velho, mais irritado com o mundo que não entendia mais. Esse povo na rua só quer bagunça, resmungava, vendo as imagens na televisão que tinha comprado recentemente. Eu só ouvia, guardando tudo. Cada mudança lá fora era um lembrete de como meu plano avançava lentamente, de como o tempo passava enquanto eu esperava. Os planos econômicos vieram e foram. Cruzado, Bresser, Verão, Collor. Vi meu algoz perder dinheiro, recuperar, perder de novo. Cada crise era uma oportunidade de mostrar como eu era indispensável, como só eu conseguia administrar as finanças da fazenda no meio daquela loucura de inflação e mudança de moeda. E assim, os 30 anos se passaram, com a lentidão de quem espera a vingança e a rapidez de quem vê a vida escapar pelos dedos. Eu, que tinha entrado naquela fazenda como uma menina assustada de 13 anos, agora era uma mulher de 43, com fios de cabelo branco começando a aparecer, rugas finas no canto dos olhos e uma paciência que só o ódio cultivado por décadas pode dar. O coronel já não era mais o homem imponente que tinha matado minha mãe. Tava com mais de 70 anos, o corpo encurvado, a mão tremendo às vezes, a vista falhando. Ainda mantinha o respeito forçado dos outros, ainda era temido, mas era uma sombra do que tinha sido. E mais importante, estava completamente nas minhas mãos, mesmo sem saber. Tudo que eu precisava agora era de uma faísca. Um gatilho para colocar a fase final do plano em ação. A faísca que tiraria a máscara da amante dedicada e revelaria a vingadora que sempre fui. E ela veio de onde eu menos esperava. Do meu próprio diário, que por 30 anos tinha guardado cada detalhe do meu plano, cada passo da minha vingança. A fase final do meu plano veio quando eu menos esperava. O coronel estava com 73 anos. A saúde já não era a mesma. Tinha tido um derrame pequeno que deixou o lado esquerdo do corpo mais fraco. Precisava de ajuda até para se vestir, para comer. Dependia de mim para tudo. Os remédios, as refeições, os banhos. A família raramente aparecia. A esposa tinha morrido fazia 5 anos. Os filhos moravam longe e só ligavam quando precisavam de dinheiro. Eu era tudo o que ele tinha, embora ele não soubesse o quanto. Numa tarde de domingo, coisa que nunca acontecia, ele quis remexer nas gavetas da cômoda do meu quarto. Disse que estava procurando uns documentos antigos que achava que eu tinha guardado lá. Normalmente eu teria questionado, impedido de alguma forma. Mas naquele dia, tive que sair para buscar um remédio dele na cidade. Quando voltei, soube pela empregada que ele tinha passado a tarde toda no meu quarto. Gelei por dentro. Meu diário. Por 30 anos, tinha guardado aquele caderno como meu maior tesouro, meu mapa da vingança. Tinha trocado o esconderijo várias vezes ao longo dos anos, e agora ele ficava dentro de uma caixa de madeira, embaixo do assoalho, num canto do quarto. Será que ele tinha encontrado? Entrei no quarto com o coração na mão. À primeira vista, tudo parecia normal. A tábua do assoalho no lugar, a cama arrumada. Mas quando olhei com mais atenção, vi a beirada de uma folha de papel aparecendo debaixo do colchão, uma página do meu diário arrancada. E pela data no topo, era uma das páginas mais recentes, onde eu detalhava o documento falso de reconhecimento que ele tinha assinado sem saber. Não havia mais como esconder. O destino tinha decidido que era a hora da verdade vir à tona. Em vez de pânico, senti uma calma estranha, como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. 30 anos de segredo, de fingimento, de plano escondido. Estava na hora de mostrar meu verdadeiro rosto. Fui direto para o escritório dele, onde sabia que ele estaria àquela hora, bebendo sua dose diária de conhaque antes do jantar. Bate e entrei sem esperar resposta, algo que eu nunca fazia. Ele levantou a vista, surpreso. Na mão, a página arrancada do meu diário. O que significa isso, Valentina? Ele balançou o papel na minha direção, a mão trêmula de idade e raiva. Esse papel que diz que eu te reconheci como filha.
que eu assinei sem saber. Que é falso. Em vez de negar, de inventar desculpas, fiz o que vinha ensaiando mentalmente por décadas. Fui até a porta, tranquei, guardei a chave no bolso do avental. Voltei para o meio da sala, de frente para ele, e deixei cair a máscara que tinha usado por 30 anos. Não só esse papel, coronel. Todos os outros também. As escrituras das terras que o senhor passou para o meu nome, os documentos da fazenda, os contratos com os bancos, tudo parte do meu plano. Um plano que comecei a traçar no dia em que o senhor matou minha mãe na minha frente. O rosto dele passou da raiva para a confusão, depois para o choque. Do que você está falando, mulher? Que loucura é essa? Em resposta, tirei do bolso o outro objeto que carregava comigo há 30 anos. O lenço manchado com o sangue da minha mãe. Joguei na mesa, na frente dele. Reconhece isso? O lenço que o senhor guardou como troféu depois de esmagar a cabeça da minha mãe na quina do fogão, que eu encontrei no seu armário meses depois que vim pra cá. A cor sumiu do rosto dele. Não de medo, mas de raiva. Você sempre soube. Desde o começo. Desde o começo, confirmei, sentindo uma força nova crescer dentro de mim. Cada momento dos últimos 30 anos foi planejado, calculado. Cada sorriso, cada toque, cada palavra, tudo mentira. Tudo parte do plano para te destruir aos poucos, do mesmo jeito que o Senhor destruiu a minha vida naquele dia. Caminhei até a estante de livros, afastei alguns volumes e tirei de trás deles uma caixa de madeira, a mesma onde guardava meu diário. Quer ver o resto? Quer ler cada detalhe do meu plano, cada passo da sua ruína que eu planejei meticulosamente desde os 13 anos? Abri a caixa na frente dele, tirei o caderno velho, gasto de tanto ser folheado. Comecei a ler passagens aleatórias. 12 de setembro de 1962. O coronel me deu um anel hoje. Acha que comprou minha lealdade. Mal sabe ele que cada presente dele é mais um passo para o meu plano. Ou então, 3 de março de 1970. Sugeri que ele passasse a pequena fazenda do Ribeirão para o meu nome. Como previsto, resistiu no começo, mas plantei a semente. Em alguns meses, ele vai achar que a ideia foi dele. A cada passagem que eu lia, o rosto dele ia se transformando. A arrogância dando lugar ao choque, depois à raiva e finalmente ao medo. Aquele homem, que tinha sido temido por toda a região, que tinha esmagado qualquer um que se colocasse no caminho dele, agora me olhava como se visse um fantasma. Por 30 anos. Continuei. Eu fui seus olhos, seus ouvidos, suas mãos nessa fazenda. Todo mundo vinha a mim antes de ir ao Senhor. Todo contrato passava pelas minhas mãos antes das suas. Todo negócio era consultado comigo primeiro. E durante todo esse tempo, eu fui virando a fazenda contra o Senhor, a família contra o Senhor, até os peões mais antigos contra o Senhor. Tirei da caixa mais papéis. As cópias de todas as escrituras que ele tinha assinado, passando propriedades para o meu nome, o documento falso de reconhecimento de paternidade, as procurações que me davam poder para agir em nome dele em diversos negócios, tudo legal, tudo com a assinatura dele, mesmo que conseguida na base do engano. O senhor tá falido, coronel. Ou melhor, vai estar assim que eu terminar. Metade das suas propriedades já estão no meu nome. A outra metade tem hipotecas que o senhor nem sabe que assinou. Seus filhos tão convencidos que o senhor esconde dinheiro deles, que não quer deixar herança. Os bancos já não acreditam na sua palavra, só na minha. O império que o senhor construiu à custa do sangue e suor dos outros já não existe mais. E o que sobrou, agora pertence a mim. Foi então que joguei a última carta, a que tinha guardado por mais tempo. E tem mais uma coisa. Eu sei onde o senhor enterrou as coisas da minha mãe para esconder as provas. O pente, os brincos, o sapato, tudo enterrado embaixo daquela jabuticabeira no fundo do pomar. A mesma jabuticabeira onde o senhor enterrou o corpo daquele peão que desapareceu em 1953, o João Quebra-Galho, que o senhor sempre disse que tinha fugido para São Paulo. Isso foi demais para ele. Tentou se levantar da cadeira, cambaleou, apoiou-se na mesa. Sua. Não conseguiu completar o xingamento, os olhos vidrados de ódio, a respiração ofegante. Como? Como descobriu isso? Ninguém sabia disso. O senhor falava dormindo, coronel. Depois da cachaça, soltava segredos que nem sabia que tinha. Eu só precisava ouvir e guardar cada pedacinho de informação, cada confissão bêbada, cada nome mencionado sem querer.
Durante 30 anos, fui juntando as peças desse quebra-cabeça. O Senhor mesmo me deu todas as armas que eu precisava para te destruir. Pela primeira vez, vi algo que nunca tinha visto no rosto daquele homem. Medo genuíno. Não era mais o coronel poderoso, o dono de terras e gente. Era apenas um velho assustado, percebendo que tinha sido enganado por décadas pela pessoa em quem mais confiava. Me aproximei dele, olhando direto nos seus olhos. Olhos que tinham assombrado meus pesadelos por anos, que agora estavam arregalados de pavor. Olha bem para mim. Você não vê? Eu tenho os mesmos olhos da Helena, a mesma força. A filha da mulher que você matou acabou de te enterrar vivo. Foi como se algo quebrasse dentro dele. A mão esquerda agarrou o peito, o rosto se contorceu numa careta de dor. O copo de conhaque caiu no chão, estilhaçando. Ele cambaleou, tentando alcançar a mesa, mas as pernas fraquejaram. Caiu de joelhos, depois para o lado, a respiração rápida e superficial. Ataque cardíaco. Eu reconheci o sintoma imediatamente. Sabia o que devia fazer. Chamar ajuda, buscar os remédios dele, fazer massagem cardíaca. Tinha cuidado dele por anos, sabia exatamente o que fazer numa emergência como aquela. Não fiz nada. Simplesmente me sentei na cadeira na frente dele e fiquei olhando. Nossos olhos se encontraram, e ele entendeu. Assim como ele tinha ficado olhando minha mãe morrer sem fazer nada, eu ficaria olhando ele. Por favor. Ele conseguiu sussurrar, estendendo a mão trêmula na minha direção. Ajuda. Peguei a mão dele. Não por compaixão, mas para ele sentir minha presença até o fim. É assim que acaba, coronel. Não com um tiro, não com violência, mas com a verdade. A verdade que eu guardei por 30 anos esperando por esse momento. Ele tentou falar mais alguma coisa, mas só saiu um gemido. Os olhos perderam o foco. A respiração ficou mais fraca, depois parou completamente. A mão que eu segurava ficou mole, sem vida. Estava feito. Fiquei ali por alguns minutos, olhando o corpo dele, sentindo nada. Nem alegria, nem tristeza, nem alívio. Como se uma parte de mim também tivesse morrido naquele momento. A parte que tinha vivido só para esse dia, só para essa vingança. Depois, me levantei. Guardei meu diário na caixa, coloquei tudo de volta no esconderijo. Destranquei a porta, saí e chamei o capataz. O coronel passou mal, disse, com a voz calma. Acho que foi o coração. Já não tem mais o que fazer. O capataz olhou para o corpo, depois para mim, com uma expressão que não consegui decifrar. Será que ele sabia? Será que tinha desconfiado durante todos aqueles anos? Não importava mais. O enterro foi grande, como convinha a um homem da posição dele. A cidade inteira compareceu, o prefeito fez discurso, o padre rezou missa solene. Eu fiquei no canto, vestida de preto, recebendo as condolências como a governanta fiel que cuidou dele até o fim. Ninguém nunca soube que eu era muito mais que isso. Ninguém, exceto os advogados que apareceram depois para ler o testamento. Foi um choque para a família descobrir que o coronel tinha me reconhecido legalmente como filha. Mesmo que o documento fosse falso, era legal, com firma reconhecida e tudo, que muitas propriedades já estavam no meu nome, que outras estavam hipotecadas com dívidas que só cresciam, que o império que ele tinha construído já não existia mais. Os filhos tentaram contestar, claro. Contrataram advogados, ameaçaram processo, mas não adiantou. Tudo estava legalmente em ordem. Cada documento assinado pelo próprio coronel, cada transferência feita dentro da lei. Eles acabaram tendo que aceitar uma parte muito menor da herança do que esperavam, deixando o grosso das propriedades comigo. Mas não fiquei com tudo para mim. Nos meses seguintes à morte dele, comecei a colocar em prática a última parte do meu plano. Dividi várias das terras entre os peões que tinham trabalhado décadas para ele recebendo miséria. Dei pedaços de terra para as famílias que ele tinha expulsado, que tinham perdido tudo para ele. Vendi boa parte do resto, transformando em dinheiro que, na maior parte, também distribuí entre os necessitados da região. Alguns acharam que eu tinha ficado louca. A senhora é rica agora, dona Valentina, diziam. Podia viver como rainha pelo resto da vida. Mas eu sabia que não queria nada daquilo. Era dinheiro sujo, terra manchada com o sangue da minha mãe e de muitos outros. Quanto mais rápido me livrasse daquilo, melhor. Guardei apenas o suficiente para comprar uma casinha simples em Bodocó e abrir uma mercearia pequena. Mudei para lá, sem olhar para trás. Sem levar quase nada da fazenda, além do lenço manchado da minha mãe,
que enterrei finalmente no cemitério onde ela estava, e meu diário, que guardei como lembrança do que tinha sido capaz de fazer. Os anos se passaram. Eu envelheci. A mercearia prosperou modestamente. Fiz amigos na nova cidade. Construí uma vida simples, mas digna. Às vezes, quando alguém descobria que eu tinha sido herdeira do coronel Firmino, perguntavam por que eu vivia daquele jeito simples. Eu apenas sorria e dizia que preferia assim. Nunca contei a verdadeira história para ninguém. Até hoje. Até vocês. Olhando para trás, me pergunto se valeu a pena. 30 anos da minha vida dedicados a um único objetivo: vingança. Eu venci. Sim, destruí o homem que destruiu minha vida. Mas a que custo? Perdi minha juventude, a chance de ter filhos, de amar de verdade, de construir uma vida que fosse minha desde o começo, não apenas nas sobras do tempo que me restou depois. A vingança é uma amante ciumenta. Não deixa espaço para mais nada, consome tudo dentro de você. Por 30 anos, eu não fui Valentina. Fui apenas o instrumento da minha própria vingança, vivendo cada dia como uma mentira, cada momento como uma atuação. Quando finalmente consegui o que queria, quando vi aquele homem morrer aos meus pés, descobri que a pessoa que eu era antes já não existia mais. Isso é o que quero deixar para vocês, principalmente para as mulheres que estão me escutando. Justiça e vingança são coisas diferentes. A vingança consome quem a busca tanto quanto quem a recebe. É um fogo que queima para os dois lados. Mas às vezes, quando o mundo fecha todas as portas, quando não há justiça possível, quando ninguém acredita na sua palavra contra a de um homem poderoso, às vezes, a vingança é o único caminho que resta. Não me arrependo do que fiz. Se voltasse no tempo, faria tudo de novo. Mas ainda me pergunto como teria sido minha vida se aquele dia de abril nunca tivesse acontecido. Se minha mãe tivesse vivido, se eu tivesse estudado, me casado com alguém que amasse de verdade, tido filhos, netos, a vida que a crueldade de um homem me roubou. E você, que está me ouvindo agora? Espero que nunca precise fazer o que eu fiz. Espero que o mundo já tenha mudado o suficiente para que as Helenas de hoje tenham justiça. Para que as Valentinas de hoje não precisem dedicar 30 anos da vida a uma vingança. Mas se precisar, saiba que você tem mais força dentro de você do que imagina. Força para sobreviver, força para resistir, força para mudar sua história. Meu nome é Valentina Ferreira Lima, tenho 81 anos, e essa foi a história da minha vida. Nunca me orgulhei do que fiz, mas também nunca me arrependi. Se você quer ouvir mais histórias de velhinhas como eu, que viveram num Brasil onde mulher não tinha voz nem vez, se inscreva aqui no canal Vovós do Brasil, porque a história que não é contada morre com quem viveu, e tem muita sabedoria escondida nas rugas de quem sobreviveu para contar. Tá vendo esses quadradinhos passando na tela? Clica neles para ouvir mais histórias de mulheres guerreiras como eu, que viveram num tempo que os mais jovens nem conseguem imaginar. Cada uma dessas histórias é um pedaço da história do Brasil que ninguém conta nos livros. A história das mulheres que sobreviveram, que resistiram, que mudaram o próprio destino com as próprias mãos,